O evangelho de hoje é Lucas 17, do 20 ao 25. Naquele tempo, os fariseus perguntaram a Jesus sobre o momento em que chegaria o reino de Deus. Jesus respondeu: o reino de Deus não vem ostensivamente. Não se poderá dizer, está aqui ou está ali, porque o reino de Deus está entre vós. E Jesus disse aos discípulos: dias virão em que desejareis ver um só dia do Filho do Homem, e não podereis ver. As pessoas vos dirão: ele está ali, ou ele está aqui. Não deveis ir, nem correr atrás, pois como o relâmpago brilha de um lado até o outro do céu, assim também será o Filho do Homem no seu dia. Antes, porém, ele deverá sofrer muito e ser rejeitado por essa geração. Onde está o reino de Deus? Às vezes, como aqueles fariseus, nós nos perguntamos e nos confundimos, pois não sabemos discernir onde se encontra o reino de Deus. Neste evangelho, o próprio Jesus, mais uma vez, nos afirma que o reino de Deus já está entre nós e se manifesta dentro do nosso coração. O reino de Deus é Jesus, vivo e ressuscitado, atuando na nossa vida pelo poder do seu Espírito Santo. Portanto, nunca poderemos esquecer que o reino de Deus não está na pregação das pessoas ou nas coisas que acontecem extraordinariamente e que chamam a nossa atenção, mas sim dentro do nosso coração. Jesus continua vivo no meio de nós e o seu Espírito Santo habita no mais profundo do nosso ser, nos fazendo ter comunhão íntima com o Pai e o Filho. O reino de Deus consiste, então, em se ter o próprio Jesus como o Rei da nossa vida, sendo o mestre das nossas ações e luz para os nossos pensamentos. Quando disserem, alguém está fazendo um milagre, corramos, não se apresse, pois esse milagre pode estar acontecendo também na sua vida, dentro de você. Jesus aí está para renovar o seu coração, dar à sua vida um novo sentido e levar você a viver uma conversão verdadeira, transformando os valores humanos em riquezas evangélicas. Se não conseguirmos ver Jesus dentro de nós, fora de nós é que nunca o perceberemos, pois ele é espírito e o mundo espiritual nós só o vislumbramos quando mergulhamos dentro de nós mesmos. No mundo, através das pessoas, nós só podemos perceber os sinais e acenos de Deus como mensagem para o nosso crescimento espiritual e humano, a fim de cada vez mais fiquemos convencidos da sua presença no nosso coração. As perguntas de hoje são: você agora entende onde está o reino de Deus? Como ele tem acontecido em você? Você é daquelas pessoas que correm quando ouvem falar que alguém está fazendo milagres? Você tem percebido os milagres que acontecem dentro de você? Você nota
Alguma mudança nos seus valores e na maneira de ver as coisas e as pessoas? Jesus já reina na sua vida? O Evangelho desse dia nos fala que o reino de Deus está dentro de nós. Notemos que o Evangelho de São Lucas nos diz textualmente que o reino de Deus está entre vós. Mas se nós conferirmos o original grego, iremos perceber que a expressão admite uma dupla tradução possível. Na primeira, o reino de Deus está entre nós, isto é, no nosso meio. No entanto, o reino de Deus está também dentro de nós. E talvez seja essa segunda interpretação a mais importante para a nossa vida espiritual. Por quê? Porque o que Jesus nos está dizendo é: não procurais o reino de Deus aqui, ali ou em outros lugares, porque Ele está dentro de vós. É como dizia Santo Agostinho em suas Confissões, naquele belo hino à beleza tão antiga e tão nova, a quem ele diz ter amado tão tarde. E diz por quê? Eis que tu estavas dentro e eu fora. Deus nos chama e nos chama dentro de nós. Daí se vê a grande miséria que é viver uma vida totalmente exterior, dispersa, dissipada, que é ser chamado para dentro e ser empurrado para fora por tantas coisas, como foi por algum tempo a vida da pobre Marta, inquieta no meio das panelas da cozinha, agitada com muitas coisas. De fato, o diabo, o mundo e a carne são especialistas em fazer isso conosco. Os três inimigos de nossa alma são hábeis em nos dissipar, dispersar, em nos pôr para fora, levando-nos a buscar Deus onde Ele não se encontra. E assim, nos perdemos. Mas nos perdemos por quê? Porque vamos buscar a felicidade nas lonjuras do nosso ser, fora do nosso centro. Excêntricos, buscamos a Deus e a felicidade, sabe-se lá onde. Quantas coisas nos dispersa? É Facebook, Instagram, WhatsApp o dia inteiro, que nos chamam e levam para todos os lados. Ora, do que nós precisamos é ter um tempo para descobrir o reino de Deus dentro de nós. Eis então um conselho. Tomemos uma decisão. A decisão de, ao menos, numa parte do dia, cortarmos essas formas de distração das redes sociais. Deixarmos um pouco o telefone de lado. Deixarmos o que nos perturba e procurarmos nos recolher. Encontremo-nos com nós mesmos e depois nos encontremos com Deus que nos está chamando. A voz de Deus chama. É Deus quem faz o apelo, que nos chama no nosso coração. Mas se não fizermos silêncio, como iremos ouvi-lo? Sendo, pois, bem concretos, façamos o seguinte. Nós, que estamos acostumados a ouvir essas homilias, reservemos todos os dias um tempinho para ler o Evangelho. Depois de tê-lo lido, ouçamos de novo a homilia em espírito de escuta, de oração. Se algo na leitura e na homilia nos tiver chamado a atenção, como que brilhando dentro de nós de alguma forma, levemos isso para a oração
e durante algum tempo estejamos em colóquio com Jesus. Demos-lhe esse tempo de oração. Peguemos, se for o caso, papel e caneta e lhe escrevamos sobre o que nos tocou na homilia. Tenhamos esse tempo de amizade com Cristo e veremos que Ele não está longe. Ele está dentro. Ele não nos fala em língua estranha, mas a linguagem do nosso coração. Porque o reino de Deus está dentro de vós. Que Deus te abençoe. Bom dia.